Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 43. E logo viu, e o foi seguindo, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Emmanuel comenta na lição 34 do livro Vinha de Luz: não basta ver. A atitude do cego de Jericó representa padrão elevado a todo discípulo sincero do Evangelho. O enfermo de boa vontade procura primeiramente o mestre diante da multidão. Em seguida, a cura acompanha Jesus glorificando a Deus. E todo o povo, observando o benefício, a gratidão e a fidelidade reunidos, volta-se para a confiança no divino poder. A maioria dos necessitados, porém, assume posição muito diversa. Quase todos os doentes reclamam a atuação do Cristo, exigindo que a dádiva desça aos caprichos perniciosos, que lhes são peculiares, sem qualquer esforço pela elevação de si mesmo, a bênção do Mestre. Raros procuram o Cristo, a luz meridiana, e, de quantos lhe recebem os dons, raríssimos são os que lhe seguem os passos no mundo. Daí procede a ausência da legítima glorificação a Deus e a cura incompleta da cegueira que os obscurecia antes do primeiro contato com a fé. Em razão disso, a terra está repleta dos que creem e descreem, estudam e não aprendem, esperam e desesperam, ensinam e não sabem, confiam e duvidam. Aquele que recebe dádivas pode ser somente beneficiário. O que, porém, recebe o favor e agradece-o, vendo a luz e seguindo-a, será redimido. É óbvio que o mundo inteiro reclama visão com Cristo, mas não basta ver simplesmente. Os que se circunscrevem ao ato de enxergar podem ser bons narradores, excelentes estatísticos, entretanto, para ver e glorificar o Senhor, é indispensável marchar nas pegadas do Cristo, escalando com Ele a montanha do trabalho e do testemunho. Que lição linda! Vem pegar a atitude do cego de Jericó. A gente, quando vai estudar o texto do Evangelho, a gente se pega somente ao fato de uma pessoa cega estar sendo curada por Cristo, como os Evangelhos descrevem alguns casos. E curas, cada uma diferente da outra. Uma simplesmente com imposição de mão, tem uma outra que Jesus pega saliva, mistura com barro e passa nos olhos da pessoa aos poucos, até que ela consiga enxergar. Enfim, uma medicina que a gente não alcançou ainda aqui na Terra. Está começando a se aprofundar agora, começando a estudar os princípios elementares do magnetismo agora. Mas ele vem dizer para a gente o seguinte: qual foi a postura do cego de Jericó logo após ter sido curado? Ele, em seguida à cura, ele primeiro acompanha Jesus glorificando. Ponto. E de todo o povo, observando o benefício, a gratidão e a fidelidade reunidas, ele volta-se para a confiança no divino poder. Gente, o que acontece aqui na Terra? A gente tem assistido ao longo dos anos as pessoas, quando têm problemas de saúde física ou de saúde emocional, e às vezes até de saúde espiritual também, começa a ver espírito, começa a sentir os espíritos, procuram correndo a casa espírita, como se na casa espírita fosse receber um remédio que fizesse aquele efeito parar. Aí quando sente um alíviozinho, sente alguma coisa, o que acontece? A pessoa some. Você nunca mais vê a pessoa volta para a vida dela normal e não tem em momento nenhum essa postura aqui, de ter, primeiro, de glorificar a Deus, de acompanhar Jesus e até mesmo de ter esse benefício de gratidão, de fidelidade que acaba contagiando outras pessoas. Então, ele bota aqui para a gente: a maioria dos necessitados, porém, assume posição muito diversa. Quase todos os doentes reclamam a atuação do Cristo, exigindo que a coisa aconteça do seu jeito. É interessante, mas a idade vai chegando e o problema foi de visão. Aí você tem um alívio, mas eu não quero o alívio, eu quero voltar a enxergar 100% como eu era antes. Já que isso não acontece, então eu fico de mal com Deus e não fico satisfeito.
É assim que acontece. Eu tive um AVC. Eu não tive a recuperação completa da AVC. Ficou alguma sequela. Gente, ficou uma sequela. Você não ficou paralisado, preso para o resto da vida, como infelizmente a gente encontra em outros casos. Mas aquela pessoa que ficou com sequela fica amargurada muitas das vezes, achando que ela queria a plenitude dos movimentos. Acaba não agradecendo, né, a Deus, a Jesus, pela forma como as coisas aconteceram. E mais do que agradecer, não é somente agradecer, porque a gente começa a observar que em algumas pessoas, realmente a vida deles se transforma. Eles entendem que aquilo ali foi um benefício, que aquilo ali foi um presente, que a coisa poderia ter sido pior, e tem alguma coisa dentro deles. Não é que se chame livramento, não, gente, porque a gente parte do princípio de que esse livramento não existe. Existe gênero de prova, escolha de gênero de prova. Se você tiver que passar por aquilo ali, você vai passar mesmo querendo ou não querendo, né? Então, é dessa forma. Então ele bota aqui, ó, raros procuram o Cristo, a luz meridiana, e quantos lhe recebem os dons, raríssimos são que lhe seguem os passos no mundo. Não, porque o Cristo ele sempre fazia isso. Ele promovia as curas, o alívio. Logo em seguida a cura, o alívio, ele vinha com o seu ensino, com a boa nova. E aí na hora do ensino, a maioria das pessoas não entendia nada, ou então não tinham interesse, né, em estar aprendendo, em estar seguindo, e dali saíam e voltavam para a sua vida naturalmente. Não tinha essa preocupação, né, com a continuidade. Então ele bota aqui, daí procede a ausência legítima, da legítima glorificação a Deus, e a cura incompleta da cegueira, que acaba sendo uma cura incompleta. Em razão disso, a terra está repleta dos que creem, descreem, estudam e não aprendem, esperam e desesperam, ensinam e não sabem, confiam e duvidam. E ele vem falar aqui para a gente num parágrafo simples. Aquele que, porém, recebe o favor e agradece-o, e vendo a luz e seguindo-a, esse será redimido. Aliás, até no Evangelho de Jesus tem uma cura de cegueira, por exemplo, que na verdade ele estava apenas para servir de testemunho do poder que Jesus tinha na época. Jesus falou, ele não tinha nada para que estivesse sendo penalizado em sua cegueira, não. Na verdade, ele estava ali só para servir de testemunho mesmo para o povo, né? Aquela pessoa que serve de modelo, que serve de exemplo para o povo. E a gente coloca a gente para refletir agora. E como é que tem sido na nossa vida? A gente tem tido o costume de agradecer as oportunidades? Eu estou agora batendo, né, sempre nessa mesma tecla quando eu vou fazer o uso da palavra em qualquer lugar, em qualquer casa espírita, em qualquer lugar, que a gente fica o tempo todo pedindo, através da oração, para a gente mesmo. Isso faz parte ainda do ego que a gente traz e das dificuldades que a gente tem, das dores que a gente traz aqui nesse mundo. Mas será que não está na hora da gente aproveitar a oportunidade desse texto e também começar a incluir em nossas orações? A gente envolver os mentores da nossa casa também? Os espíritos que a gente conhece, que são trabalhadores? Esses anjos do Senhor que estão espalhados por aí? Será que a gente não consegue, a partir de agora, né, falar assim, ó, Senhor, me ajude, mas ajude em primeiro lugar a Eurípides Barçanufo, a Bezerra de Menezes, a Chico Xavier, a Jesus Gonçalves, fazendo referência às 4 figuras que estão aqui atrás, né? Essa arte do meu amigo Emir, que partiu para o plano espiritual agora em dezembro do ano passado. Então, essas figuras, será que eu não posso parar para fazer minha prece por eles e pelos amigos da nossa casa, aqueles que a gente sabe que estão mais próximos, pedindo para eles, envolvam, ajude, que eles estão trabalhando bastante, tem muita gente que está com medo, tem por causa da pandemia, está doente, muita gente que está desencarnando. A gente começar a colocar também como uma peça que pode estar ajudando e pode estar fazendo a diferença sim com as nossas energias. Então fica aí a reflexão para a gente, né? Ele termina aqui o texto dizendo, é óbvio que o mundo inteiro reclama visão com Cristo, mas não basta ver simplesmente. Os que se circunscrevem ao ato de enxergar podem ser bons narradores, excelentes estatísticos, entretanto, para ver e glorificar o Senhor é indispensável marchar nas pegadas do Cristo, escalando com ele a montanha de trabalho e de testemunho. Muito obrigado, Emmanuel. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.